Olá, boa noite. O Dia das Crianças é uma das datas mais aguardadas, tanto pelos pequenos quanto pelo comércio. E a oportunidade certa também para o bombardeio de anúncios, que apesar de proibidos por lei, ainda estão inseridos sutilmente nos conteúdos que são acessados pelas crianças na internet. O problema é que, além de ilegal, a publicidade destinada ao público infantil pode incentivar o consumismo e aí causar danos que podem ser irreversíveis para quem ainda não consegue discernir nem entre o que é real, nem o que é fantasia. Qual criança nunca sonhou em ter a força de um super-herói ou viver no castelo de uma princesa? Que tal então ter a sensação de fazer parte de um filme infantil brincando com o próprio protagonista? Os personagens que os pequenos mais gostam vão parar em roupas, calçados para todas as idades e brinquedos. São tantas as opções que fica até impossível de escolher uma só, principalmente quando as crianças são influenciadas pelos anúncios. E com a aproximação do Dia das Crianças, os corredores das lojas de produtos infantis ficam assim, bem abastecidos. E o comércio fica na expectativa de que os pedidos da garotada sejam atendidos pelos pais. De olho nesse mundo de fantasia está a publicidade infantil, que parece encantar olhinhos tão atentos. Nicole tem só 3 anos, mas é apaixonada por vídeos da internet que ensinam as crianças a fazerem trabalhos manuais. Mas entre um artesanato e outro, às vezes aparecem vídeos de uma boneca que ficou conhecida pelas meninas. Baby Alive! E uma Baby Alive bebezinha! Que legal! Eu também sou bebê, mas essa daí é muito menor que eu! E se a mãe não deixa, o chororô é certo. Super fácil. Vou botar outra. É isso exatamente que... Tá vendo? É exatamente isso que acontece. Mas a Jeane, mãe da Nicole, tem seus motivos de regular o acesso aos vídeos que apresentam novos brinquedos para a pequena. Aí aconteceu uma situação, como eu falei do shopping, que eu expliquei para ela que não precisava daquela boneca, que ela já tinha boneca suficiente em casa, que já dava para ela brincar e ela ser feliz. E aí, outro dia que a gente foi, ela, não sei como foi, alguém perguntou para ela, fulaninha, pega esse aqui, não sei o que, ela, não, eu não preciso, eu já tenho boneca em casa. Então, tipo assim, você vê que, apesar dela ter 3 anos, ela entendeu que quando eu conversei com ela, né, que o que ela já tinha era suficiente e não precisava ela ter outra para ela poder ser mais feliz. Quando eu não tenho bonecas, minha mãe compra para mim, mas quando eu tenho bonecas, a mãe não compra. Para orientar a filha sobre consumo consciente, a Jeane procura outros meios. Criar os próprios brinquedos é um deles. Um brinquedo também recente que a gente fez foi o da varinha, da pescaria, que a gente vê muito em aniversário, né? Aí a gente estava passeando e eu disse, Nicole, pega a varinha pra gente fazer o da pescaria. E aí a gente pegou a varinha e eu já tinha esses peixinhos que eu tinha comprado pra gente brincar, pega um potinho e a gente brinca muito, assim, muitas horas, vai brincando, inventando. E é muito legal esse tipo de brincadeira porque a gente percebe que a criança, ela em si, ela não está preocupada que aquele brinquedo é caro ou que aquele brinquedo é barato. Ela quer brincar. Mas quem acha que conscientizar as crianças sobre consumismo é uma tarefa simples, está muito enganado. O fazer é mais legal do que comprar? Eu quero comprar. Segundo o Instituto Alana, que busca a garantia de condições para a vivência plena da infância, o consumismo infantil gera problemas irreversíveis. Entre eles está a obesidade, quando a criança tem acesso a anúncios de alimentos com alto teor de sódio, açúcares e gorduras. Os anúncios também fazem a criança acreditar que ter alguns produtos pode garantir a ela uma aceitação social. Quando ela não alcança esse objetivo, pode ser levada a cometer atos de violência. Já o estímulo ao consumo de itens do universo adulto contribui com uma adultização ou erotização precoce. Além disso, o consumismo está relacionado à degradação da natureza, no que diz respeito ao uso excessivo de recursos naturais e produção de resíduos.
Para driblar esses e outros problemas gerados pela publicidade infantil, no Brasil, os anúncios direcionados às crianças são proibidos pela Constituição, pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e também pela Resolução 163 do Conselho Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA. No entendimento do Instituto Alana, a lei que existe no Brasil, as leis que existem no Brasil, já protegem a criança da publicidade a ela direcionada. Então, a publicidade que fala com o público infantil, que tem elementos que são atrativos a esse público, já é abusivo e, portanto, é ilegal. Mas muitas empresas insistem na prática de desrespeitar essas regras e insistem em direcionar a publicidade ao público infantil. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que é abusiva e, portanto, ilegal a publicidade que se aproveita da falta de experiência e da falta de julgamento da criança. Porque a criança ainda é um ser em especial, em peculiar fase de desenvolvimento físico, cognitivo, psíquico. Então, a criança, até os 6, 8 anos, sequer, por exemplo, diferencia conteúdo de programação de publicidade. E até os 12 não identifica o caráter persuasivo da publicidade. E olha, aqui dentro do estúdio hoje eu tenho o prazer de receber José Vignoli. José Vignoli é educador financeiro do site Meu Bolso Feliz do SPC Brasil. Vignoli, é uma honra receber você mais uma vez aqui. Estar aqui é sempre um prazer para mim. Muito obrigado, Vignoli. Olha, a gente está focando esse programa de hoje no Dia das Crianças com esse enfoque diferente do habitual, falando sobre consumo, falando sobre educação financeira. O consumo ficou aí na parte da reportagem com você, o especialista em educação financeira. E a importância que é de que os pais tentem ensinar essas crianças desde cedo a conduzirem o uso do dinheiro de maneira adequada, não é, Vignoli? Exatamente. O Dia das Crianças acaba sendo um momento bastante especial para isso e é importante que os pais tenham consciência disso. A saber lidar com os limites, transmitir à criança que existem limites, que o dinheiro é fruto do trabalho deles, dizer não faz parte da educação. Então, é um momento muito especial porque, como a reportagem mesmo mostrou, o número de informações que é passado para a criança é muito grande. Então, estar sempre de olho nos acessos que a criança está fazendo e tentar explicar e acabar dizendo não, em alguns casos, que também é necessário. Claro. Agora, é importante ressaltar uma coisa, porque às vezes pode até parecer estranho o telespectador estar em casa vendo aqui. Eu estou conversando com um representante do SPC Brasil. Você representa o comércio. E aí a gente está falando aqui sobre não consumir? Não é isso, né? Não, o consumo é importante para qualquer pessoa. Claro. Quando é muito comum, às vezes, as pessoas acharem que a indicação é sempre não gaste. Não, o consumo faz parte da vida da gente. O que nós defendemos muito é um consumo com equilíbrio. Porque, ao final das contas, e para que o público possa entender, de nada adianta eu vender muito e criar um número de inadimplentes que vão trazer problemas e que vão criar problemas para eles mesmos, inclusive no seio da família. Então, o consumo equilibrado é que faz com que toda a economia gire, sem picos altos ou picos baixos. Então, o interesse é que todo mundo possa consumir, realizar os seus sonhos, mas tudo a seu tempo, tudo com equilíbrio, que aí sim é possível planejar, é possível verificar aí ações mais equilibradas do ponto de vista tanto do comércio quanto da indústria e das próprias famílias. Isso é interessante, porque pensando principalmente nesse momento, nesta data específica do Dia das Crianças, que é uma data que movimenta bastante o comércio, não tanto quanto o Dia das Mães, quanto o Natal, é evidente, mas movimenta bastante. E aí você falou sobre o planejamento. Muitas famílias não têm esse hábito do planejamento, mas aí quando chega uma data importante, querem fazer o gasto que não foi planejado. Esse é um problema. Esse é um grande problema, porque nós temos aí o Dia das Crianças, o fim de ano já está se aproximando, então nós teremos aí essa despesa do Dia das Crianças, depois tem as despesas de fim de ano, as despesas de início de ano, ou seja, nós já sabemos desses pontos onde haverá eventualmente um gasto maior de dinheiro. Então, qual é a dificuldade em se planejar? Então, o importante é que a pessoa sempre tenha em mente o que vai acontecer no futuro,
para que ela possa saber se ela pode gastar mais, gastar menos. Por exemplo, já que estamos falando de criança, a festinha de criança, por exemplo. Às vezes a criança nem entende o que está acontecendo, não tem idade, e a família muitas vezes se endivida por conta de uma festa para a criança, criando, como a reportagem mostrou, todo um universo que você tem que pensar, você tem que refletir que consequências isso vai trazer no futuro. Ninguém vai deixar de dar festa, ninguém vai deixar de celebrar, mas as coisas vão ser pensadas. Você tocou num ponto aí, eu queria que você tentasse explicar para o nosso telespectador justamente isso. Você disse, a gente sabe quando é que as datas importantes vão acontecer. Qual é a dificuldade em se planejar? Devolvo a pergunta para você. Qual é a dificuldade que as pessoas têm em conseguir se planejar, Vignoli? Várias pesquisas do SPC Brasil mostram que o imediatismo, por exemplo, é um dos fatores desestabilizadores da tentativa de fazer esse planejamento. Eu tenho que ter isso agora, a minha necessidade é imediata, o outro tem e eu ainda não tenho. Então, toda essa pressão externa faz com que as pessoas queiram suprir imediatamente as suas vontades, que nem sempre são necessidades, e ela acaba, então, entrando num número excessivo de prestações, por exemplo, ou de parcelamentos, porque ela não tem o dinheiro para comprar, então ela vai parcelar. Isso tudo contribui para o descontrole. Então, eu não tenho planejamento, consequentemente, eu não analiso as minhas faturas. Conferir é uma coisa, analisar é outra. Eu não analiso as minhas faturas, eu não sei quanto eu tenho de prestações a vencer ou de parcelamentos a vencerem, e quando eu vou ver, eu tomo aquele famoso susto com o cartão de crédito. Não há susto nenhum, porque quem gastou foi você. Então, são pequenas reflexões que as pessoas têm que fazer, que aí sim elas conseguem ver o mundo de uma forma diferente e começam a fazer um planejamento. A gente continua a conversa daqui a pouco, depois do intervalo, Vignoli. O Realidade faz uma pausa rápida, são só 2 minutos. No próximo bloco você vai saber como é possível identificar os anúncios abusivos e o que os pais podem fazer para proteger as crianças. E aqui no estúdio, o Vignoli vai ensinar para a gente como oferecer para as crianças esse conhecimento importantíssimo a respeito de finanças. Não sai daí que a gente volta já.